Olá, amigos estudantes da lição da Escola Sabatina. É muito bom ter você aqui hoje, quarta-feira, 21 de outubro de 2020. O título do estudo de hoje é Adorai o Redentor. Isso mesmo, e eu convido você para orarmos antes de prosseguirmos no estudo para esse dia. Oramos, Senhor Deus, agradecidos por mais essa oportunidade, e pedindo a tua iluminação, a tua orientação, a tua compreensão para o conceito do estudo de hoje. Em Jesus Cristo oramos. Amém. O texto da lição começa com um comentário muito curioso, mas que tem toda a relação entre duas doutrinas bíblicas. Diz assim: por mais crucial que a doutrina da criação seja para a nossa fé, ela não aparece sozinha, especialmente no Novo Testamento. Muitas vezes, ela vem acompanhada até mesmo indissociavelmente ligada à doutrina da redenção. É verdade. Se você estudar a Bíblia, você vai perceber que a criação da humanidade ela está atrelada ao ensino, à instrução da redenção da humanidade. A bem da verdade, a mesma pessoa que trabalha no momento da criação, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, também trabalham no momento da redenção, no projeto de resgatar a humanidade dos seus pecados. Isso se dá porque, sinceramente, neste mundo caído de pecado e morte, a criação somente não é suficiente. Nós entendemos que após a entrada do pecado nesse mundo, a criação de Deus no planeta Terra, ou seja, não somente a fauna e a flora, mas especificamente o homem, ou seja, o santo par, Adão e Eva, que foram criados à imagem e semelhança de Deus, todo esse conjunto de vida foi prejudicado no quesito, na sua característica de perenidade, de eternidade. Foram criados para durar para sempre e o pecado interrompeu esse projeto quando Adão e Eva escolhem desobedecer a Deus e permitir que o pecado domine o coração deles. Então entra em ação imediatamente o plano, o projeto, o desenho, o elaborado previamente plano da redenção, que também é executado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um com o seu papel fundamental, para que a humanidade, que voluntariamente escolher como Salvador pessoal e único Jesus Cristo, seja resgatada de uma criação condenada à destruição. Sim. Ou seja, a redenção, ela assume um papel de recriação, porque seremos transformados e voltaremos ao estágio da criação como no início da história no Jardim do Éden. A redenção é fundamental para nós, porque nos alimenta com uma promessa bíblica de que Jesus Cristo vai terminar o trabalho que começou na cruz do Calvário. Portanto, temos também como crucial a nossa cosmovisão, a doutrina da redenção. E isso significa que temos Jesus Cristo e Ele crucificado, ressurreto, no centro de tudo que nós cremos. Imagine você, se fosse possível para nós nesse mundo, cristãos ou não, retirarmos a existência da cruz do Calvário da história. Imagine se fosse possível eliminar uma perspectiva de redenção, de resgate, prometida na Bíblia pela segunda volta de Jesus. Independente de você ser cristão ou não, imagine um pouco se é possível desenhar uma história humana com algum final previamente idealizado, feliz, se assim podemos dizer, num mundo totalmente corrompido pelo mal e pelo pecado, tragado pela morte a todo instante, sem que haja um projeto sobrenatural de salvação, de transformação e de cura. O texto para hoje está em João capítulo 1, do verso 1 ao 14, é o texto clássico sobre Jesus Cristo, identificado como Verbo de Deus. Sim, e quando você lê desse período, esse trecho de João 1, do verso 1 ao 14, você entende que o Verbo é o agente pelo qual a criação foi realizada. Tudo se fez por intermédio dele e nada do que se fez teria sido feito sem a ação do Verbo de Deus. E quando você chega lá pelo verso 14, você entende que o Verbo é o unigênito de Deus, ou seja, o Filho único
de Deus o Pai, Jesus Cristo. Aqui há um comentário abaixo da pergunta 4 que diz o seguinte: observe também a primeira mensagem angélica. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, a cada tribo, a cada língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas. A adoração a Deus é devida exclusivamente porque Ele tem, e unicamente Ele tem, o poder de criar. E Ele mesmo tem em si o poder de recriar, que é o projeto da redenção. Observe que o Evangelho eterno está diretamente ligado a Deus como Criador. E quando percebemos que o Deus que nos criou é o mesmo Deus que, em carne humana, levou sobre si o castigo pelos nossos pecados, não é de admirar que sejamos chamados a adorá-lo. Sim, exatamente porque Ele nos criou em gratidão, podemos responder com adoração a Deus o Pai, a Jesus Cristo Filho e ao Espírito Santo. Que outra resposta haveria de nossa parte ao percebermos quem realmente é o nosso Deus? Eu quero dividir com você aqui uns 2 comentários do Comentário Bíblico Adventista a respeito de um trecho do livro de João, no capítulo 1, que é a base da meditação de hoje, né? Aqui diz o seguinte, olha: o verbo era Deus. A respeito dessa frase, o comentário diz assim: por ser Deus, Jesus é completamente igual ao Pai. A divindade de Jesus, vista também nos outros evangelhos, aí fala de Marcos, Lucas, etc., recebe ênfase especial no livro de João e fala sobre a divindade da pessoa de Cristo. O comentário vem dizendo: todas as coisas por intermédio dele. Esclarece o seguinte: Jesus criou todas as coisas, portanto, ele não é um ser criado. Quando João afirma no 1º capítulo do seu livro que o Verbo é o Filho de Deus e por intermédio dele todas as coisas foram feitas, deixa bem claro que Jesus não é uma criatura como nós ou como os anjos, mas sim Deus como Pai e como o Espírito Santo, porque somente neles há poder exclusivo para criar e dar a vida. Eu quero encerrar o estudo de hoje dividindo com você o seguinte: como Criador, Jesus é o autor tanto da vida física quanto da existência espiritual. Eu e você precisamos meditar nisso. A fonte da nossa salvação está em Jesus. A fonte da nossa criação está em Jesus. A fonte da vida eterna está em Jesus. A vida eterna não começa antes da segunda volta de Jesus, então estamos falando de Jesus novamente. As promessas que Jesus cumpriu, que estavam previstas sobre ele no Antigo Testamento, nenhuma delas se deixou para trás ou foram cumpridas de forma ineficaz, ineficiente. Mas isso é a melhor base de certeza que temos para desenvolver fé e esperança de que todas as outras promessas a respeito de Jesus serão cumpridas no momento em que Jesus achar ideal, no momento em que Deus achar ideal, no momento em que o Espírito Santo amadurecer a ideia de que é o ponto para o nosso resgate e nosso novo início de vida. Nós não temos nada a perder para crer em Jesus. As promessas que são opostas ou concorrentes daquela que estamos apresentando no estudo de hoje são as promessas seculares e que não têm nada a nos oferecer no nível da vida eterna e de uma vida transformada, reiniciando com uma nova cidade nos céus e depois a nova cidade aqui na terra. Eu encerro o estudo de hoje deixando com você o seguinte comentário. Pode-se argumentar nas Escrituras que a primeira e a segunda vinda de Cristo são 2 partes do mesmo processo, o plano da salvação. E é isso mesmo. Muito bem. Antes da bênção, convido você para
visitar o nosso canal no YouTube, Lições da Bíblia Davi Santos. Faça ali a sua inscrição, você é muito bem-vindo. Marque o sininho para você receber as notificações. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe com os seus contatos, com seus amigos da sua lista telefônica, da sua lista de amigos nas mídias sociais. Tá certo? E eu espero vê-lo aqui amanhã para um novo estudo. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.